Olá, meus queridos alunos, espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e hoje iremos iniciar o capítulo 13, onde fala sobre estatística. Então, espero que vocês peguem o livro, façam o acompanhamento. Quando necessário, eu estarei mostrando, na parte que tiver os cálculos, eu estarei explicando os cálculos. Então, vamos dar continuidade, bons estudos. Então, aí continuando, o capítulo 13, vamos dar início hoje às nossas aulas, falando sobre estatística. Então, vamos seguindo aqui uma leitura breve. Começarmos aqui falando sobre gráfico de barras, que é este aqui, e gráfico de setores, que é esse aqui, também conhecido como gráfico pizza. Percebemos, que ele tem um formatozinho aqui, das fatias de pizza. Então, vamos lá, ó. O gráfico de base é indicado para situações em que seja importante comparar dados entre si. Este gráfico ilustra o número de celulares vendidos por uma loja no primeiro semestre de certo ano. O gráfico possibilita visualizar os dados rapidamente e perceber, por exemplo, que as vendas cresceram de janeiro até abril. Janeiro vendeu 128, abril 220. Então, esse gráfico é justamente para isso, para fazermos uma comparação. E o número de celulares vendidos em abril foi o maior do período. Ó. Observamos que o mês de abril, que nós temos os meses, e aqui nós temos os números de celulares vendidos, que o mês de abril foi o mês que vendeu mais. Houve queda nas vendas de abril para maio e de maio para junho. Observamos que maio vendeu apenas 104 e junho 84. Um gráfico deve apresentar um título. Qual é o título desse gráfico? Número de celulares vendidos. Um gráfico deve apresentar um título adequado que evidencie o assunto tratado, eixos nomeados e a fonte dos dados. Ou seja, aqui nós temos o título do gráfico, número de celulares vendidos. Nós temos a fonte, loja, super, alguma cortou aqui, mas aqui é a fonte de onde foi fornecido, tirado esses dados, e os eixos, que são esses números, que são os números. Observe que o eixo vertical foi graduado a partir do 0, 0, 20, 40, 60, com marcas espaçadas de 20 em 20 unidades, do 0, 20, 40, 60, 80, sempre de 20 em 20. As barras têm todas as mesmas larguras e então as barras têm a mesma largura e estão igualmente espaçadas. Agora vamos aqui para o gráfico de setores. O gráfico de setores facilita comparar as partes com o todo, que nós temos, as partes, cada partezinha dividida e em cores. Essa corzinha aqui, um begezinho, ensino fundamental, o verde, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o gráfico ao lado mostra a distribuição dos alunos de certo colégio matriculados nos ensino infantil, fundamental e médio. O círculo está dividido em regiões chamadas setores circulares. A divisão do círculo é feita de maneira proporcional ao número de alunos matriculados. Observe, 120 mais 240 mais 140 é igual a 500 alunos matriculados, ou seja, o todo é 500. Nos quadros abaixo mostramos a porcentagem e o ângulo central correspondente a cada setor do gráfico. Aí aqui no ensino fundamental, aliás, no ensino infantil. Então, ele pegou 120, o ensino infantil é essa coisinha aqui, 120 alunos dividiu pelo todo. O todo é a quantidade total de alunos, tanto do infantil, fundamental e médio. Então, como fez esse cálculo? Ele pega o total de alunos do ensino infantil, 120, e divide pelo todo, que é 500. Fez essa divisão, aí ele simplificou isso aqui, dividiu por 100, e aqui também dividiu por 100. 120 dividido por 100, 12. 500 por 100, 50. Aí agora eu quero descobrir quanto equivale 12 sobre 50 em porcentagem. Para isso eu só multiplico. Eu tenho que encontrar, vou multiplicar aqui o numerador para achar 100, Então fica bem fácil. Multiplicar aqui por 2, 50 vezes 2, 100. Multiplico por 2, 2 vezes 2, 24. Logo, encontrei uma fração com o denominador 100, o que está em cima é a minha porcentagem. Logo, aqui equivale 24%. Já encontrei a porcentagem. Agora eu vou encontrar o grau. Para encontrar o grau, eu transformo. Nós sabemos que aqui uma circunferência equivale 360 graus. Para mim encontrar isso, eu vou transformar essa porcentagem na forma decimal. Então, 24 em forma
transformar ele na forma decimal, eu só divido por 100, ó. 24 dividido por 100. Como é? É 0,24, professor. Por quê? Eu só conto as casas decimais. Aqui eu não tenho 2 zero, ó. 1, 2. Conto isso aqui e coloco o 0 e uma vírgula. Bem fácil, divisão por 100. Então, 0,24 vezes 360 graus. Então, vai ser igual a 86,4 graus. Aí ele aproximou. Lembrar aqui, quando o número depois da vírgula for menor do que 5, você vai arredondar para o número anterior, no caso 86. Ó. Então isso aqui vai ficar aproximadamente 86 graus. Quando é isso aqui para o ensino infantil, isso aqui do ensino infantil, ó. 120 a quantidade de alunos, 24%. Aí, esse é o grau que nós vamos ter na próxima aula. Eu vou mostrar como utilizar isso aqui com o transferidor, porque nós só vamos conseguir dividir certinho através de um transferidor que nós já sabemos usar, já utilizamos em outros, em anos anteriores, o transferidor. Então, na próxima aula eu irei mostrar, porque hoje eu estou sem transferidor. Então, vamos aqui para o ensino fundamental, ó. Quantidade de alunos, 240. 240 dividido por 500, que eu fiz uma simplificação por 100, deu 24 sobre 50. Multiplica agora por 2, ó, em ambos, tanto no numerador como no denominador, vai ficar 48 sobre 100, logo em porcentagem é 48%. Aí agora eu vou transformar isso em forma decimal, 0,48 vezes 360 graus. Vai ser igual a 127, ou 172, aliás, desculpa, 172,8. Como o número após a vírgula é 8, é maior que 5, eu vou aproximar ele para 173. Ó. Então vai ficar um valor aproximado de 173 graus, porque o número após a vírgula aqui é maior do que 5, metade da base. Então vamos para o ensino médio. 140 dividido por 500, divide isso aqui, né? Simplifica por 100 também, fica 14, 50. Multiplica agora por 2 em ambos os membros, tanto numerador como denominador, 28 sobre 100, que é igual a 28%, e transformando 0,28 vezes 360 será igual a 100,8. Como o número aqui também é maior do que 5, eu aproximo para o próximo número depois de 100, 101 graus. Ok? Bem fácil, aproximadamente, né? Lembrar de colocar o sinal de aproximado. Continuando aqui, ó, gráfico de linhas, outro tipo de gráfico. O gráfico de linhas é adequado para representar dados que variam ao longo de um período. No caso aqui percebemos, né, que o título é temperatura em graus e os dias da semana, ó, está variando. Ó. A temperatura hoje é segunda, temperatura dia de terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Ou seja, tem um período estabelecido, né? Ó, de 12/7 a 18/7. Então, o gráfico ao lado mostra a temperatura anotadas por um aluno do 8º ano durante uma semana, sempre no mesmo local e horário. Observe que o gráfico facilita observar a variação dos dados, identificando períodos em que houve aumento e em que houve queda de temperatura. Então, a temperatura cresceu de segunda-feira até quarta, ó, 14, 16, 22, e atingiu o máximo de 22 graus na quarta. De quinta-feira a domingo a temperatura decresceu, ou seja, teve um decréscimo, ó, 18, 12, 10, até chegar a 6, que foi a mínima. No domingo teve uma temperatura mínima de 6 graus. Então, observe que também nos gráficos de linhas é preciso nomear os eixos e escolher um título adequado ao assunto de que ele trata. A fonte dos dados deve ser colocada, ó, o título, temperatura em graus, e a fonte, ó, dados coletados por André Dias, do 8º ano. Esta é a fonte, esse é o título e esses são os eixos. E estes são os eixos. Vamos aqui agora para o pictogramas. O pictograma é o gráfico em que se utiliza símbolos ou figuras que têm ligação com o assunto estudado. Observando a tabela abaixo, podemos concluir que no sábado ocorreu a maior venda de pães, isto é, o maior número de pães vendidos, porque 8 vezes 50 é igual a 400. Olha só aqui, ó. Observamos que ele já não coloca as legendazinhas, os números, ele coloca sim figuras.
Ora, como o gráfico aqui é venda diária de pães, ele coloca a figurinha dos pães. Ele é representado justamente por símbolos ou figuras. Aí vamos aqui, ó. Chama-se de pictograma um desenho que representa um objeto, uma mensagem ou uma ação. No gráfico acima, o pictograma escolhido foi um pãozinho, para se adequar aos dados que o gráfico ilustra. Um pictograma eficiente deve ser visualizado e compreendido por todos. Então, aqui ele colocou pães porque o gráfico se referia à venda de pães. Aqui, ó. Esse pictograma aqui, ó, sinaliza a travessia de pedestres, mostra a direção de saída, símbolo internacional de acesso, demarca as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, por exemplo. Proibido fumar, indica a proibição de fumar no local. Judô, tênis em cadeira de roda e voleibol para olímpico. Então, o pictograma é um gráfico que é representado por símbolos ou figuras.